Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e como eu prometi no último vídeo, hoje eu trago a segunda parte do vídeo de leituras do mês. O primeiro livro que eu vou mostrar hoje foi o livro Austenlândia, da Shannon Hale. Era um livro que eu tinha bastante curiosidade de ler, porque ele é um chick-lit e que vai trazer aqui o universo da Jane Austen. Nós temos uma personagem obcecada pelo Mr. Darcy e que já sofreu muitos traumas com relacionamentos da vida dela. E por questão, então, desses traumas e pela obsessão que ela tem com o Mr. Darcy, ela não consegue encontrar alguém ideal pra ela. Ela é uma solteirona, digamos assim, que passa boa parte do tempo dela assistindo Orgulho e Preconceito por diversas vezes e ela vai levando a vida dela dessa forma. Ela acaba ganhando de uma tia-avó dela uma passagem para Austenlândia, que é um lugar misterioso na Inglaterra, em que as pessoas vão para passar cerca de 3 semanas e elas têm a oportunidade de vivenciar uma experiência como no século XIX. Quando ela vai para lá, então, ela encontra a oportunidade dela de poder vivenciar um romance à la Jane Austen. O interessante do livro é que ele vai ser desenvolvido em terceira pessoa, narrativa em terceira pessoa. Ela é uma narrativa divertida e ela tem um humor aqui que vai lembrar, de certa forma, o humor da Jane Austen, no sentido de que ele é um humor, ao mesmo tempo, irônico e sutil. Então ele tem um quesinho aqui do humor da Jane Austen, e acredito que totalmente proposital pela autora. A Jane, então, que é a protagonista, quando ela vai pra lá, ela se vê questionando muito o local em que ela está. Então ela resiste a se render ao local, ou a fazer parte daquela fantasia. Inclusive, enquanto ela está lá, ela tem a oportunidade de descobrir aquilo que ela realmente quer, aquilo que ela realmente procura. E, enfim, foi um livro que eu achei bem divertido, é uma leitura bem leve, bem gostosinha de ser feita. Também eu li em uma tarde, então é uma leitura bem rápida. E é o que eu acho que é interessante, tanto então para quem gosta de chick-lits, quanto para quem é fã da Jane Austen. Eu já fiz vídeo resenha pra vocês aqui no canal, pro desafio Fuscando sobre chick-lits. Quem quiser saber, tá lá uma opinião, então acho que um pouco mais extensa. Eu também no vídeo falei do filme, que, só pra resumir, me decepcionou bastante. Eu acho que ele deixa a desejar tanto quanto comédia romântica, quanto como adaptação, principalmente como adaptação. E eu também falei do livro do filme lá no blog, no Livros na Talona, e vocês podem ler com mais detalhes lá o que eu achei de cada um. Pra juntar aqui, então, eu também li Meia-Noite na Austenlândia, que é a continuação do primeiro livro, só que ele não é uma continuação direta. Aqui, ao invés da Jane, nós temos a Charlotte, que é uma mulher que acabou de se divorciar, ela tem 2 filhos, e ela encontra um conforto nas obras da Jane Austen, um conforto para esse divórcio que foi bem dolorido, bem difícil. Então, quando ela resolve viajar e ela descobre a Austenlândia, ela acha que é o local perfeito para ela, por um tempo, esquecer dos próprios problemas. E quando ela vai pra lá, ela começa a achar bem interessante, bem divertido todo o cenário ali. Só que algo acontece. Um dia, enquanto eles estão em meio a uma brincadeira, ela tem a impressão de encontrar um corpo. Mas depois, no dia seguinte, ela não sabe se o que ela viu era de fato um corpo. Ela não sabe se, embora talvez tenha sido um corpo, se aquilo era de verdade, se é a fantasia. Então a gente tem aqui a mescla de fantasia e realidade a partir disso. Ela não sabe se ela está, por exemplo, vivendo uma história de Abadia de Northanger, que é um dos romances da Jane Austen, e nele a protagonista, influenciada pelos romances góticos da época, ela acaba achando que aconteceu um assassinato no local em que ela está, ou se ela está vivendo uma história à la Agatha Christie, então em que de fato teve um assassinato e ela vai ter que investigar. O interessante do livro, eu gostei muito mais desse daqui do que do primeiro, não foi só por essa questão então do será que aconteceu ou não, pelo fato de ter uma investigação, mas é porque ela se envolve tanto nisso tudo, porque é a forma que ela tem de realmente esquecer os problemas dela. Então, por trás disso tudo, nós temos uma mulher tentando superar o fato dela ter sido traída, nós temos uma mãe em conflito, porque ela acha que nem sempre ela é uma boa mãe, ela acha que os filhos dela talvez não gostem tanto assim dela, que não tem uma visão dela de uma ótima mãe. E ela sofre com isso, ela sofre com questão de talvez não ter cumprido, então nem tanto o papel dela quanto mãe, mas também como esposa, dela ter falhado e por isso ela ter sido traída. Então nós temos aqui todos esses conflitos femininos dentro dela e ela tentando apagar tudo isso
ali na Austenlândia. Eu gostei muito disso tudo, da maneira de como a autora criou tudo isso. Outro livro que eu li foi Sem Esperança, da Colleen Hoover. Ele é continuação de Um Caso Perdido. Na verdade, ele é a mesma história de Um Caso Perdido, contado dessa vez pela visão do Holder. Ah, só faltou eu dizer que entre Austenlândia e Meia-Noite na Austenlândia, vocês não precisam ler os dois livros seguidos. Se vocês quiserem pular direto para Meia-Noite na Austenlândia, vocês podem fazer isso porque as histórias não são diretas. Mas você tem algumas referências ao primeiro livro, inclusive alguns personagens se repetem, e eu acho que a experiência, digamos assim, seria melhor, porque você já estaria familiarizado com mais questões do livro se você lesse os dois seguidos um do outro. Não necessariamente seguidos, mas lesse primeiro o Austenlândia para depois ler Meia-Noite na Austenlândia. Se você não quiser, dá pra você fazer isso sem prejuízo de compreensão da história. Voltando a Sem Esperança, nós temos então aqui a versão dos fatos pela visão do Holder. Não tem como eu contar nada da história praticamente, porque senão eu vou soltar spoilers. Muitas das coisas que a Skye descobre ao longo do enredo, aqui nós já sabemos desde o início, porque nós temos a visão do Holder. E ele detém muitas das informações que para Skye vão ser novidades. Eu acho que aqui, diferentemente de Essa Garota, por exemplo, da trilogia Slammed, da Colleen Hoover, o livro não foi nem um pouco dispensável. Eu achei, na verdade, que com Essa Garota não era necessário, eu achei o livro bem desnecessário, porque não me trouxe tanto assim a mais. Na verdade, a trilogia Slammed é uma trilogia meio controversa pra mim. Eu gostei muito do primeiro livro e a partir do segundo já fui perdendo boa parte do meu encantamento. Mas isso não se repetiu em nada com aqui a série Hopeless. O primeiro livro foi um dos melhores livros que eu li ano passado, porque ele realmente me arrebatou, ele me deixou em choque em muitas questões. E aqui no Sem Esperança, eu achei aqui então a visão do Holder bastante interessante. Eu acho que ela foi bem complementar para a obra. Ele traz aspectos interessantes, ele traz angústias interessantes, então o livro tem uma carga emocional muito forte, como eu acho que já é bem característico da Colleen Hoover. E o livro, eu acho que ele não me arrebatou tanto quanto o primeiro, porque parte desse arrebatamento foi com relação ao choque, às surpresas que o livro trouxe. E aqui nós então não temos novidades nesse sentido. Mas eu acho que a visão do Holder é ainda mais sofrida do que a visão da Skye, porque a Skye passa boa parte sem entender o que está acontecendo. A partir de certo instante é que o livro toma uma intensidade muito grande. Esse aqui já é intenso do início ao fim, porque o Holder sim tem conhecimento dos fatos e ele tem que conviver com esses conflitos, enfim. Com relação a novidades, eu acho que teve um detalhe aqui no final que me agradou muito, que foi uma surpresa interessante para a obra e também respondeu a uma pergunta que eu me fiz muito enquanto eu lia esse livro. E então essa novidade acrescentou para o enredo e também respondeu a uma pergunta que eu tinha. Minha outra leitura foi novamente um Mystery Lead e foi o livro Boa Noite Estranha, da Jennifer Weiner. Aqui nós temos então a Kate Klein, que mora numa vizinhança na qual as mães são perfeitas, elas são ótimas esposas, ótimas mães, e a Kate se sente um estranho no ninho porque ela não se vê nada dessa forma. Ela não se sente uma boa mãe, aqui no caso de uma maneira diferente de Meia-Noite da Austenlândia, não porque ela acha que os filhos dela talvez não gostem tanto assim dela, mas porque ela não é uma boa mãe com relação às outras mães, ela se compara com as outras mães. E ela então se sente assim, o marido dela mais trabalha do que fica em casa, e ela sente muita falta de ter uma vida além dessa vida. E quando uma das mães da vizinhança acaba sendo assassinada e é a Kate que encontra esse corpo, ela se vê no meio da investigação e ela se sente viva através dessa investigação. O livro ele tem passagens bem engraçadas, eu acho que ele foi desenvolvido de uma maneira bem divertida. A maneira de como o suspense foi desenvolvido eu acho que foi muito bem conduzido, ele trouxe uma teia bem interessante. Acho que o único ponto negativo, digamos assim, foi com relação ao final. O final dele, pela questão da vida pessoal da Kate, eu acho que ficou muito aberto, ficaram questões aqui sem serem respondidas. E eu procurei no site da autora e ela tem uma explicação para isso. Ela disse que ela deixou essa janela porque ela gostou tanto de escrever sobre a Kate, a melhor amiga dela, que ela pretende voltar a escrever sobre elas no futuro. E aí sim, responder essas questões que ficaram em aberto. A questão é, esse livro foi publicado originalmente em 2005, então já se passaram 10 anos
e uma continuação ainda não foi escrita. Então não sei se realmente a autora vai trazer as perguntas para essas respostas aqui que ficaram em aberto. Talvez ela traga, talvez não. Outro ponto é que a Kate, a melhor amiga dela, aparecem em outro livro da autora, não como personagens principais, pelo que eu entendi, elas são ali só personagens secundárias e nós temos ali relances delas. Mas elas estão em outro livro da autora, eu esqueci o nome agora, mas é um livro que não foi publicado no Brasil ainda. De qualquer maneira, eu falei o nome do livro e expliquei um pouco isso na resenha no blog para quem quiser conferir. O outro livro que eu li era um que eu também tinha bastante curiosidade de ler há muito tempo e ficou na minha estante, e foi o livro De Volta para Casa, da Karen White. Ele foi publicado pela Novo Conceito em 2013, se eu não me engano. Aqui nós temos a história da Cassie. A Cassie, ela abandonou o lar dela há 15 anos, quando a irmã dela fugiu com o amor da vida da Cassie. Então, após essa traição da própria irmã, ela saiu de casa, foi para Nova York, construiu a vida dela lá e resolveu cortar laços definitivamente com o lar dela. Ela tinha contato sim com o pai, por telefone, por cartas, e via o pai uma vez por ano em Atlanta. Mas fora isso, ela nunca mais quis falar com a irmã, nunca mais quis saber de nada. Acontece aqui, numa noite, a irmã da Cassie acaba ligando para ela, avisando que o pai dela está morrendo e que ele quer as filhas dele perto dele. Então ela acaba se vendo obrigada a voltar para casa dela por conta da morte iminente do pai. E quando ela retorna, ela acaba tendo que lidar com muitas questões que ela sempre deixou de lado. Então ela tem que rever questões sobre o perdão, entender ali, rever conceitos sobre família e as próprias questões dela, descobrir quem ela de fato é, se ela é a garota se ela ainda é a garota que abandonou a casa há 15 anos, se ela é essa nova mulher bem-sucedida que vive em Nova York, se ela é algo entre essas duas coisas. E eu amei a leitura. O livro, eu acho que assim, ele não tem nada que me faça realmente explicar o quanto que eu gostei dele. Ele tem um desenvolvimento bem gostoso, suave, ele não é uma leitura assim extremamente impactante, então não tem algo exatamente da narrativa que explique meu envolvimento. O desenvolvimento da história, de certa forma, é bem previsível também, então isso não foi exatamente o motivo de eu ter gostado, mas eu amei a leitura. O livro ele me envolveu de uma maneira muito boa, ele me trouxe um aconchego gostoso, então foi aquela leitura que eu não queria parar de fazer, e eu me vi ali no cenário da Cassie, da casa dela, e ele tem um romance aqui que foi bem bonito, não só o romance, principalmente as questões familiares que envolvem a vida da Cassie, e tudo isso me agradou bastante na leitura. O último livro que eu li no mês era um também bem aguardado por mim, principalmente porque eu vi comentários muito positivos sobre ele, e foi o livro O Guardião, do Nicholas Sparks. No Guardião nós temos a história da Julie. A Julie perdeu o marido há 4 ou 5 anos, e agora, depois então de tanto tempo, ela ela começa a se sentir preparada a ter novos encontros, a sair com novas pessoas e talvez avançar nesse ponto da vida dela. E ela começa a sair com um rapaz que é simplesmente perfeito, ele é totalmente diferente dos outros rapazes que ela saiu, e embora ela esteja saindo com ele sempre faça encontros maravilhosos, ela não consegue se sentir envolvida, ela não consegue se sentir realmente atraída por ele. E ela tem ali um melhor amigo em que ela começa a rever essa situação da amizade deles. E ao mesmo tempo, esse cara aí super perfeito, aos poucos começa a parecer não ser exatamente tão perfeito assim. Eu já adianto pra vocês que o livro me decepcionou muito. Eu vi principalmente muitos comentários falando que era o favorito de muita gente, ou um dos favoritos, e que o livro era incrível, e eu me decepcionei muito com ele. Inicialmente eu acho que ele tem um desenvolvimento bem superficial. A Julie tem um passado bem relevante. Ela foi expulsa de casa pela mãe, a mãe tinha vários problemas e ela foi expulsa muito jovem de casa, viveu 6 meses na rua. A partir disso ela acabou conhecendo o marido dela, né, quem seria o futuro marido dela, ele que acabou a ajudando e a partir disso eles se envolveram, enfim. E só que eu acho que o Nicholas trouxe isso como passado dela para dar um passado para ela, mas eu senti como se ele não tivesse efeito nenhum na vida dela. Então ele conta que isso aconteceu, mas a Julie de hoje
ela não traz nada desse passado, ou pelo menos eu não senti nada desse passado no presente dela. Eu acho que um passado assim traria muitas marcas pra personagem atual, e eu não senti que trouxe. Então, a começar daí eu já achei o desenvolvimento bem superficial. Outra questão foi essa questão do envolvimento dela com o marido, que pra mim não me convenceu. Eu não vi nada ali que explicasse esse envolvimento deles, de onde surgiu. Então parece assim que o Nicholas contou que foi assim, mas eu não senti, não me convenceu. Realmente não me convenceu nada disso. E conforme a história vai se desenvolvendo, e até a primeira metade, eu achei o livro extremamente monótono, não me envolveu em nada. A narrativa, ela pula muito de pontos de vista, então você tem vários trechos narrados por personagens diferentes, e embora eu acho que isso dê um panorama maior para a história, também me afastou dela. Porque eu não consegui me envolver ali com a personagem, com os cenários. Eu acho que foi um ponto de vista muito objetivo, eu não senti as emoções das personagens. Eu analisei, eu vi tudo aquilo que estava acontecendo. Então, até essa primeira metade, o livro foi bem difícil de eu ler. A partir da segunda metade, acho que a história mudou um pouco e acabou me agradando por causa dessa segunda metade, que foi o thriller que foi desenvolvido. Eu acho que conforme ele vai realmente se aprofundando, por mais que ele seja previsível, então aqui o thriller que a gente tem não é para ele trazer alguma surpresa, mas é realmente desenvolver aquilo que você já sabe. E eu acho que o Nicholas Sparks fez isso muito bem, principalmente considerando que ele é um autor de romances, não de thrillers. Ele trouxe as angústias da personagem muito bem, ele realmente me deixou aflita junto com ela, então eu li essas partes com o coração apertado e eu avancei na leitura muito rápido porque eu queria ver como tudo ia terminar. E no final ele trouxe sim um ponto que pra mim foi muito emocionante, que pra mim explicou o título, na verdade não pra mim, ele explica realmente o título por causa disso. E essa parte sim eu achei muito emocionante, muito bonita. No fim, por causa dessa parte do thriller, o livro teve uma avaliação positiva pra mim, por causa do thriller. Como romance ele deixou muito a desejar, não me convenceu, e se eu for pensar nesse livro, então como um romance, eu não gostei em nada dele. Ele tem aí algo de positivo pra mim a partir da segunda metade da história. Como eu falei, esse livro é um dos favoritos do Nicholas Sparks de muitas pessoas falaram pra mim que amaram o livro, então tudo isso que eu trouxe aí que eu não gostei pode ter sido pra mim. Outros leitores podem vir a gostar. Se você nunca leu nada de Nicholas Sparks e quer ler alguma coisa de Nicholas Sparks, não comece por O Guardião, porque O Guardião não é representativo das obras dele. Se você é fã de Nicholas Sparks e ainda não leu, leia! O livro é muito diferente dos outros livros dele e eu acho que é interessante por isso. Mas, como eu falei, essa questão do romance pra mim deixou muito a desejar. Eu espero que vocês tenham gostado, então, finalmente, acho que eu falei muito de cada livro e foram muitas leituras, mas eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês leram, o que vocês acharam das minhas leituras e é isso aí. Beijos a todos, até o próximo vídeo.